Fala galera, hoje a gente vai aprender sobre algoritmos de ordenação. E o primeiro algoritmo que a gente vai conhecer é o Bubble Sort. Bubble, que vem de bolha, e Sort, que vem de ordenação, é considerado o algoritmo mais básico em termos de ordenação de arrays, beleza? Então quando a gente tem um array, muitas vezes a gente quer organizar esse array, né? Então a forma mais, digamos assim, usual de você organizar esses dados seria ordenando eles de forma crescente, né? Por exemplo, você pega aqui esse vetor aqui, e aí aqui é uma versão desse vetor ordenado, né? Bem mais fácil de trabalhar com esses dados. Inclusive, mais para frente, a gente vai conhecer uma técnica de busca que vai fazer com que suas buscas sejam muito mais rápidas quando você está querendo encontrar um elemento num array, certo? Beleza. E como é que é esse Bubble Sort, né? Ou também conhecido como algoritmo da bolha, né? Ele é chamado de algoritmo da bolha porque ele usa a estratégia da bolha. E qual é a ideia? A ideia é o seguinte: a cada passada desse algoritmo, a gente vai flutuando os maiores valores para o final. Na primeira passada, o nosso objetivo é descobrir o maior valor e colocar na última posição, que já é a posição correta, né? Se ele é o maior valor do nosso vetor, a posição correta dele é a última. Depois a gente vai descobrir o segundo maior valor e colocar na penúltima posição. Depois o terceiro maior valor e colocar na antepenúltima posição. A gente vai prosseguindo assim até o nosso vetor estar ordenado. Note que quando que eu vou achar o primeiro maior valor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Quando eu achar o oitavo maior valor, só vai restar um cara, e aí esse aqui já vai estar na posição correta, né? Então, a gente teria então o nosso vetor ordenado, né? Então a gente vai olhar esses caras de 2 em 2 e vai ver. Esse é maior que esse? Se for, a gente vai trocar, certo? Toda vez que o elemento que tiver à esquerda for maior que o elemento que tiver na direita, a gente troca eles de posições. Você vai ver que a gente fazendo isso de 2 em 2 aqui, quando for no final, a gente vai colocar o maior valor na última posição. Então, por exemplo, aqui a gente tem 7 e 4. Então, o 7 é maior que o 4. Eles inverter posições. Aqui ia ficar 4 e aqui ia ficar 7. Depois a gente ia comparar o 7 que ficou aqui com o 12. Aí o 7 não é maior que o 12. Então, a gente vai comparar o 12 com o 13. Aí, o 12 não é maior que o 13. A gente vai comparar 13 com 23. Aí o 13 não é maior que o 23, então vai ser o 23 e o 9. Como o 23 é maior que o 9, eles trocam de posição. Aqui ficaria 9 e aqui ficaria 23. Aí a gente ia comparar 23 com 25. Quando a gente ia ver que o 23 é menor que o 25, e aí a gente comparava o próximo par, que ia ser 25 e 8. Certo? Como o 25 é maior que 8, eles trocam de posição, certo? Sempre esquerda. Se o esquerdo for maior que o direito, então a gente troca de posições. Então, aqui ficava 8 e aqui ficava 25. E finalmente a gente ia comparar 25 com 14. E aí, como o 25 é maior que o 14, a gente ia trocar de posições. O 14 ia ficar aqui, o 25 ia ficar aqui. Note que o 25 ia estar na sua posição correta, porque ele é o maior elemento do nosso array. Beleza? Aí a gente já conseguiu ordenar essa parte. E restava a gente ordenar aqui o que restou, ou seja, colocar o segundo maior valor, que no caso é 23, aqui nessa posição. Mas beleza, vamos olhar isso graficamente, que assim fica difícil de entender, né, gente? Vamos lá. Então, qual é essa ideia? A gente vai fazer várias passadas, sempre comparando de 2 em 2 elementos, certo? Qual é o nosso objetivo? Colocar o maior valor, certo? Na última posição, o segundo maior valor na penúltima posição, certo? Isso a cada rodada. Então, na primeira rodada a gente quer colocar o maior valor na última posição. Na segunda rodada a gente quer colocar o penúltimo, a gente quer colocar o segundo maior valor na penúltima posição. Na terceira rodada a gente vai querer colocar o terceiro maior valor na antepenúltima posição. E assim por diante, até a gente passar por todos os elementos. Então a gente vai comparar eles 2 a 2, certo? Os que eu estou comparando aqui está em negrito. Então a gente vai lá. Comparamos 7 com 4. 7 é maior que 4. Então eles invertem posição. Certo? Qual é o próximo par? São os próximos dois. Então vai ser 7 e 12. Como o 7 não é maior que o 12, a gente mantém. Então aqui eu não troquei posições, fica os mesmos. Certo? Isso é a visão do array a cada rodada. A cada rodada não. Na rodada, a cada passo. Certo? A cada dois pares que eu estou comparando. Agora a gente vai comparar 12 com 13. O 12 não é maior que o 13, então a gente mantém. E agora a gente vai comparar o próximo par, que vai ser 13 e 23, certo? Então, como o 13 não é maior que o 23, a gente mantém.
Qual é o próximo par? 23 e 9. Como o 23 é maior que o 9, eles trocam de posição. Aqui houve uma troca, certo? E agora o próximo par, 23 e 25. 23 é menor que 25, então eles mantêm posição. E aí o próximo par, 25 e 8. Como o 25 é maior que o 8, eles trocam de posição. O 8 vem para cá, o 25 vem para cá. E finalmente a gente vai comparar 25 e 14. Como 25 é maior que 14, eles trocam de posição. Achamos o maior elemento e ele está na última posição. Não precisamos mais olhar a última posição, lá já tem um elemento correto. Vamos para a próxima rodada. Na próxima rodada, a gente começa de novo a analisar os pares. A gente vai ter 4 e 7. Como 4 não é maior que 7, a gente vai para o próximo par. Vai ser 7 e 12. Como 7 não é maior que 12, a gente mantém. Qual é o próximo par? 12 e 13. Como 12 é menor que o 13, a gente mantém. Qual é o próximo par? 13 e 9. Como o 13 é maior que o 9, ou seja, o elemento da esquerda é maior que o da direita, a gente troca de posição. O 9 vem para cá, o 13 vem para cá. E aí a gente passa a ter 13 e 23. Então, aí a gente vai olhar, o 13 não é maior que o 23, a gente mantém. 23 e 8. Como o 23 é maior que o 8, lembre-se sempre, se o elemento da esquerda for maior que o da direita, a gente troca. Então, vamos fazer a troca. O 8 vem para cá, o 23 vem para cá. E aí, vamos lá. Próximo par, 23 e 14. Como o 23 é maior que 14, a gente troca. Achamos o cara aqui, ó, o que está o segundo maior, que fica aqui. Então, a gente não precisa mais olhar essa parte já está ok. A gente só tem que ordenar essa parte aqui. Vamos lá, terceira rodada. Vamos de novo, começa aqui, ó. 4 e 7. O 4 não é maior que o 7, então mantém. 7 e 12. O 7 não é maior que o 12, então mantém. 12 e 9. O 12 é maior que o 9, então a gente troca. 9 para cá, 12 para cá. Próximo par, 12 e 13. Certo? O 12 não é maior que o 13, mantém. 13 e 8. Como o 13 é maior que o 8, ou seja, o elemento da esquerda é maior que o da direita, a gente troca. O 8 vem para cá, o 13 vem para cá. Beleza? E aqui o próximo par, 13 e 14. Como o 13 não é maior que o 14, a gente mantém. Encontramos o terceiro maior valor. Não precisamos mais olhar essa parte, vamos olhar só essa. Beleza? Quarta rodada. Beleza? Note que a quarta rodada a gente vai encontrar o quê? O quarto maior elemento. Vamos lá. 4 e 7. O 4 não é maior que o 7, mantém. 7 e 9. O 7 não é maior que o 9, mantém. 9 e 12. O 9 não é maior que o 12, mantém. 12 e 8. O 12 é maior que o 8, o elemento da esquerda é maior que o da direita. Troca, 8 para cá, 12 para cá. 12 e 13, o 12 não é maior que o 13, mantém. Então fica o 12 aqui e o 13 aqui. Encontrei o quarto maior elemento. Não preciso mais olhar essa parte que está em azul, só essa parte aqui da esquerda. Vamos continuar. Por isso que a gente diz flutuação, porque as bolhas elas flutuam na água, né, para a superfície. Da mesma forma, os maiores valores vão flutuando para o final. Vamos lá, quinta rodada. 4 e 7. O 4 não é maior que o 7, mantém. 7 e 9. O 7 não é maior que o 9, mantém. 9 e 8. O elemento da esquerda é maior que o da direita, então a gente troca. 8 vem para cá, 9 vem para cá. Próximo par, 9 e 12. O 9 não é maior que o 12. Encontramos o quinto maior elemento. Só precisamos olhar essa parte daqui, da esquerda. Beleza? Sexta rodada. Sexta rodada encontramos o quê? O sexto maior elemento. 4 e 7. O 4 não é maior que o 7, então mantém. 7 e 8. O 7 não é maior que o 8, então mantém. 8 e 9. O 8 não é maior que o 9, então encontramos o sexto maior elemento. Beleza? Vamos lá. Sétima rodada. 4 e 7. O 4 não é maior que o 7, mantém. 7 e 8. O 7 não é maior que o 8, mantém. Beleza? Então encontramos aqui e só restou agora o quê? Um par. Oitava rodada. 4 e 7. É a última comparação que a gente faz. Então, o 4 não é maior que o 7, manteve. Certo? Qual é a ideia que vocês têm que ter aqui? Certo? Para entender essa estratégia da bolha. A gente vai flutuar o maior valor até o final, depois o segundo maior valor até o final, depois o terceiro maior valor até o final, certo? Só que quando a gente flutua o primeiro, ele vai para a última posição. Quando a gente flutua o segundo maior valor, ele vem para a penúltima. Quando a gente flutua o terceiro maior valor, para o antepenúltimo, e assim por diante, até preencher o nosso array. Então, aqui a gente compara de 2 a 2. O que isso significa? A gente vai comparar o elemento 0 com o elemento 1, o 1 com o 2, o 2 com o 3, o 3 com o 4 com o 5, o 5 com o 6 com o 7 e o 7 com o 8.
certo? Para determinar qual é o maior elemento. E aqui fica ele. Quando a gente determinou o maior elemento, a gente não precisa mais olhar o último, e só os outros. E aí a gente vai comparando de novo, 0 com 1, o 1 com o 2, o 2 com o 3, o 3 com o 4, o 4 com o 5, o 5 com o 6, o 6 com o 7, e aí pronto. Aí achamos o aqui segundo maior valor. E aí a gente não precisa mais olhar ele, tá entendendo? Então, o que acontece? A gente está flutuando o maior valor, depois o segundo maior valor, depois o terceiro maior valor, até o oitavo maior valor aqui, que seria, no caso, o menor elemento, né, daqui. Beleza. Deu para entender? Para quem não está entendendo, vai entender agora. A gente vai fazer um exemplo aqui, gráfico, para vocês pegarem a ideia. Certo? Imagine uma fila de soldados em um quartel, onde o sargento vai ordenar os soldados por altura, certo? Então a gente vai ter aqui uma rede de soldados com as alturas deles. 170, 190, 140, 160 e 150, certo? Ele tem tamanho 5, né? Ou seja, vai de 0, da posição 0, à posição 4. Beleza. Então vamos lá. Como é que a gente vai usar a estratégia da bolha? A gente sabe que a estratégia da bolha consiste em achar o maior valor e ele vai para o final. O segundo maior valor vai para a segunda posição. O terceiro maior valor vai para a terceira posição, né? Ou seja, a antepenúltima posição, da esquerda para a direita. Então, a gente vai pegar esse cara, ele vai ficar aqui. Esse vai ficar aqui, certo? Esse aqui, depois esse aqui e esse aqui. Então, a gente forma uma escadinha aqui. Mas como é que a gente faz isso usando o Bubble Sort? Vamos lá, primeira rodada. Qual o objetivo da primeira rodada? Encontrar o maior elemento. Então, vamos comparar eles de 2 a 2. 0 com 1, elemento 0 com 1. O soldado que está na posição 0, a altura dele é maior do que o que está na posição 1? Não, porque a altura do que está na posição 0 é 170 e a do que está na posição 1 é 190. Então a gente não precisa trocar os dois. Vamos comparar o próximo par, o elemento que está na posição 1 com o elemento que está na posição 2. Beleza. O soldado, a altura do soldado que está na posição 1 é maior do que a altura do soldado que está na posição 2? 190 é maior que 140. Então a gente vai fazer o quê? Vai trocar eles de posição. Trocamos. Beleza? Trocamos e agora a gente vai partir para analisar o próximo par, que vai ser quem? 2 e 3. Então, a altura do soldado que está na posição 2 é maior que a altura do soldado que está na posição 3? Nesse caso, então, a gente faz o quê? Faz a troca. Então, beleza. Tá vendo que a gente está flutuando o maior valor para o final? E aí, beleza. Então, a gente vai analisar o próximo par, que vai ser o soldado está na posição 3 com o soldado está na posição 4. A altura do soldado na posição 3 é maior do que a altura do soldado na posição 4? Sim. Então a gente faz o quê? Troca. Trocamos, fim da primeira rodada, porque a gente chegou no final. Então a gente encontrou o maior valor. Não precisamos mais olhar a posição 4. Agora a gente só vai analisar da posição 0 à posição 3. Então vamos lá. Começou de novo, outra rodada. Qual o objetivo da segunda rodada? Encontrar o segundo maior valor e colocar na penúltima posição. Beleza, a altura do soldado que está na posição 0 é maior do que a altura do soldado na posição 1? Sim. Então a gente faz o quê? Troca. Beleza, então fizemos a troca, vamos prosseguir. Qual é o próximo par? Vamos lá? 1 e 2. Beleza, então a gente vai comparar a altura do soldado 1 com a altura do soldado 2. Então a gente vai ter aí que a altura do soldado 1 é maior do que a do soldado 2. A gente faz o que nesse caso? Troca. Trocamos eles e prosseguimos. Qual é o próximo par? 2 e 3. Então vamos lá. A altura do soldado na posição 2 é maior do que a altura do soldado na posição 3? Sim. Então a gente faz o quê? Troca. Beleza, e agora o quê? Fim da segunda rodada. A gente conseguiu colocar a segunda maior altura na posição correta. Não precisamos olhar para a posição 3 nem 4, porque essas já estão ordenadas. A gente só precisa olhar da posição 0 à posição 2. Beleza, rodada 3. Qual é o objetivo? Encontrar o terceiro maior valor. O soldado na posição 0 é maior que o soldado na posição 1? Não, então não fazemos a troca. O soldado na posição 1 é maior que o soldado na posição 2? Sim, então fazemos a troca. Beleza? E aqui encontramos a terceira maior altura. Não precisamos olhar da posição 2 para frente, só 0 em 1, ou seja, só resta um par para a gente comparar. Então, o soldado que está na posição 0 é maior que o soldado que está na posição 1? Não. Então não fazemos a troca
e finalizamos. Conseguimos ordenar nosso array com a estratégia da bolha, ou seja, a estratégia da bolha consiste de flutuar o maior valor até o final, depois o segundo maior valor até a penúltima posição, o terceiro maior valor até a antepenúltima posição e assim por diante. Então vamos lá, vamos voltar aqui para vocês entenderem bem direitinho, beleza? Vamos lá, para o nosso exemplo. Beleza, o vetor que a gente quer ordenar é esse, 7, 4, 12, 13, 23, 9, 25, 8, 14. Beleza? Então a gente vai utilizar a estratégia da bolha. Então vamos comparar 2 a 2 até encontrar o maior elemento, certo? E esse maior elemento vai sendo flutuado até o final. Beleza? Então a gente compara o elemento que está na posição 0 com o elemento que está na posição 1. Beleza? É o 7 e o 4. O 7 é maior que 4? É. Fez o quê? Trocou. Beleza, quais os próximos caras para a gente analisar? O cara que está na posição 1 com o cara que está na posição 2. O 7 maior que 12? Não. Então a gente prossegue, certo? Aí vai analisar aqui, próximo par, 12 e 13. Beleza? O 12 não é maior que o 13, mantém. Depois o próximo par, 13 e 23. O 13 não é maior que o 23, mantém. 23 e 9. 23 é maior que 9, então troca. 9 vem para cá, 23 vem para cá. 23 e 25. Beleza? O 23 não é maior que 25, então mantém. 25 e 8. O 25 é maior que 8, então a gente troca. 8 vem para cá, 25 vem para cá. E aí o último par, 25 e 14. Então 25 é maior que 14, troca. E achamos aqui o maior elemento. Não olhamos mais para cá, só olhamos para cá. Então vamos analisar aqui. Segunda rodada, para encontrar o que? O segundo maior valor. 4 e 7. O 4 não é maior que o 7, mantém. 7 e 12. O 7 não é maior que o 12, mantém. 12 e 13. O 12 não é maior que o 13, mantém. 13 e 9. O 13 é maior que o 9, troca. 9 vem para cá, 13 vem para cá. 13 e 23. O 13 não é maior que o 23, mantém. 23 e 8. O 23 é maior que 8, então troca. 8 vem para cá, 23 vem para cá. 23 e 14. O 23 é maior que o 14, troca. Encontramos o segundo maior valor. Não olhamos mais para esse lado, olhamos aqui apenas aqui. Beleza? Da posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Vamos lá, terceira rodada. Objetivo, encontrar o terceiro maior valor. 4 e 7. O 4 não é maior que o 7, mantém. 7 e 12. O 7 não é maior que o 12, mantém. 12 e 9. O 12 é maior que o 9, então troca. 12 e 13. O 12 não é maior que o 13, mantém. 13 e 8. O 13 é maior que o 8, troca. 8 vem para cá, 13 vem para cá. 13 e 14. O 13 não é maior que o 14, mantém. Encontramos o terceiro maior valor. Beleza? Quarta rodada. 4 e 7. O 4 não é maior que 7, mantém. 7 e 9. O 7 não é maior que 9, mantém. 9 e 12. O 9 não é maior que o 12, mantém. 12 e 8. O 12 é maior que o 8, então troca. 8 vem para cá, 12 vem para cá. 12 e 13. O 12 não é maior que o 13, mantém. Achamos o quarto maior valor. Beleza? Inclusive aqui está errado, né? Deixa eu corrigir aqui. Cadê? Aqui é 23. Beleza? Os outros está correto. Então, vamos lá. Beleza, encontramos o quarto maior valor. Então prosseguimos. 4 e 7. O 4 não é maior que o 7, mantém. 7 e 9. O 7 não é maior que o 9, mantém. 9 e 8. O 9 é maior que o 8, então troca. 8 vem para cá, 9 vem para cá, beleza? Aqui como está destacado. Qual o próximo passo? 9 e 12. O 9 não é maior que o 12, então mantém. Encontramos aqui o quinto maior valor. Beleza? 4 e 7. O 4 não é maior que o 7. 7 e 8. O 7 não é maior que o 8. 8 e 9, o 8 não é maior que o 9. Mantém. Beleza? Encontramos mais um. E agora, 4 e 7. Beleza? O 4 não é maior que o 7. 7 e 8, o 7 não é maior que o 8. Beleza? Só restou um par para comparar na rodada 8. 4 e 7. O 4 não é maior que o 7. Qual a ideia, gente? Conforme a gente vai achando mais elementos, beleza? Vai diminuindo o tamanho do array que a gente tem que analisar. Porque essa parte já vai ficando ordenada, certo? Que está em azul. Então, vai diminuindo
o número de comparações que a gente tem que fazer. No começo, a gente tem que comparar todos os elementos para encontrar o maior. Encontrei o maior, não preciso mais comparar todos, porque eu já sei onde está o maior. Então, eu vou comparar todos menos 1, depois todos menos 2, depois todos menos 3, menos 4, menos 5, beleza? Até restar apenas um par para comparar. E aí pronto, aí no final a gente tem aqui nosso array ordenado. Beleza, gente? Então, tranquilo. Vamos sempre comparar 2 a 2, tentando flutuar os maiores valores para o final. Beleza? Vamos ver como faz isso em código? Beleza. Para a gente construir o algoritmo do Bubble Sort, a gente vai construir ele por partes, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é uma função que troca dois elementos de um array. Certo? Para isso a gente vai criar um array, vamos chamar aqui int vetor, certo? Vai ser um array, vai ser igual a 10, 20, 30, 60, 2, 102, pronto, beleza, pode ser isso aqui. Beleza? A ideia é que a gente vai criar uma função que vai trocar as posições desses caras, certo? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Certo? Se a gente quiser calcular o tamanho desses caras, a gente também pode fazer assim, ó. O tamanho vai ser igual a size of de vetor dividido pelo size of de int. Por quê? A gente diz assim, pega o tamanho desse vetor e divida pelo tamanho de um inteiro. Como aqui é uma rede inteira, ele vai nos dar o número de elementos, beleza? Então a gente vai fazer aqui, ó, for int cont igual a 0, enquanto o cont for menor que nosso tamanho, cont mais. Beleza? E a gente vai imprimir os elementos. Printf %d %d. Aqui a gente vai colocar posição igual a elemento igual a. E aqui a gente vai colocar cont. E aqui a gente vai colocar o nosso vetor cont. Beleza, vamos executar, ver se está tudo certinho. Pronto, vamos só colocar para ele pular uma linha aqui para ficar bonitinho. Beleza, elemento na posição 0 é 10, na posição 1 é 20, na posição 2 é 30 e assim por diante. Então vamos criar uma funçãozinha que vai trocar esses caras de posição, o cara da esquerda com o cara da direita. Então vamos lá. Vamos criar a nossa função, vamos chamar ela de troca, certo? Então void troca, e ela vai receber o array, a gente pode botar assim, vetor, certo? Tem que botar o tipo, né? Int vetor. Ou a gente pode botar um apontador para inteiro, também funciona. Mas vamos botar aqui o array, vetor. E aqui a gente vai colocar int posição 1, que vai ser o cara à esquerda, e int posição 2, que vai ser o cara à direita. Então a gente vai querer trocar esses caras de posição. Então a gente poderia fazer assim, que o vetor pose 1 é igual a vetor pose 2. Beleza, mas tem um pequeno problema aqui, certo? Se eu fizer isso, eu perco o valor de pose 1, não é? Então o que a gente pode fazer? A gente guarda temporariamente ele no auxiliar. Então, vamos chamar de cópia. Cópia, int cópia igual a vetor pose 1. Pronto. E agora vetor pose 2 igual a cópia.
Beleza, o que eu fiz? Eu inverti o vetor. O cara que está na posição 1 com o cara que está na posição 2, beleza? Então, por exemplo, aqui eu criei uma cópia. Por que é preciso da cópia? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Por enquanto eu vou tirar a cópia, beleza? E aqui eu vou colocar vetor pose 1, beleza? Se eu fizer aqui, ó, vamos fazer troca. Vamos trocar quem? O cara que está na posição 1, que é 20, com o cara que está na posição 2, que é 30. Então vamos trocar 1 com 2. Vocês vão ver que vai dar errado. Beleza. Os dois ficaram com o valor 30. Por quê? É o que eu falei, ó. Quando eu faço aqui, ó, vetor pose 1 recebe vetor pose 2. Aí eu não tenho mais o valor de pose 1. Por isso que eu preciso da cópia. Eu preciso guardar uma cópia do valor antigo de vetor pose 1, certo? Vetor pose 1. 20 cópia igual a vetor pose 1. Guardei a cópia. Uma cópia. Beleza? Agora eu estou preservando o valor antigo de pose 1. Agora eu posso escrever por cima dele e depois colocar o antigo valor dele em vetor 2, ou seja, vetor posição 2. Ou seja, eu posso trocar os valores de posição. Então, quando eu executar agora, aí agora está correto. Eu consegui inverter o 20 com o 30. Note que aqui o 20 na posição 1 e o 30 na posição 2. Aqui na posição agora está o 30 e na posição 2 o 20. Beleza? Mas a gente pode fazer ainda melhor que isso. A gente não precisa receber aqui o nosso vetor. E aqui a gente pode receber um apontador. A gente recebendo o apontador, é bem simples. Aqui a gente só faz o asterisco por causa que a gente quer o valor que está lá. E aqui a mesma coisa, a gente vai trocar o valor de pose 1 e colocar o valor que está em pose 2. E em pose 2 eu vou colocar o cara que está aqui a cópia, que é o valor original de pose 1. Beleza? Para quem achou isso aqui diferente, não estranhe, é simples, gente. Ó, aqui a gente vai fazer o seguinte agora. No nosso troca, como eles recebem agora vetores, a gente vai passar as posições desses caras, certo? Então o que eu vou passar? O endereço, certo? Lembre-se que eu quero trocar 1 com 2. Então vou passar o endereço de vetor 1 e aqui o endereço de vetor 2. Beleza? Então aqui eu recebo o endereço desses caras e agora eu posso trocar eles de posição, certo? Pelo endereço de memória deles. Então aqui eu passo o endereço de memória da posição 1 e aqui o endereço de memória da posição 2. Aqui, ou seja, aqui está com 20 e aqui está com 30. E aí quando eu recebo esses caras, que eu faço? Int cópia posição 1, eu estou recebendo o valor de posição 1, que é 20. E aqui quando eu faço posição 1 igual a posição 2, eu estou dizendo que o cara que agora nessa posição de memória vai receber o valor 30, que é o valor de posição 2. E onde estava o 30 vai receber a cópia, que era quem? O 20. Beleza? Se eu executar de novo, beleza? Ele continuou fazendo a cópia, beleza? Então aqui é o nosso troca. Ele troca os caras pela posição deles no vetor. Beleza? A gente já consegue fazer então a troca dos elementos. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte. A gente vai fazer a lógica de colocar os elementos lado a lado para comparar. Então a gente podemos utilizar esse mesmo for aqui, que vai aqui, e a gente vai comparar os elementos 2 a 2, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a colocar eles lado a lado. Então vamos primeiro só imprimir eles. Printf de %d, vírgula, %d. E aqui, contra-barra n. Então vamos imprimir os elementos aí lado a lado. Então aqui vai ser quem? Vai ser vetor cont, e aqui vai ser vetor, se eu estou querendo que seja o elemento da direita, vai ser o quê? A posição mais 1, né? Então, por exemplo, aqui
vai ser 0 e 1, 1 e 2, vai ser sempre mais 1, né? Vetor conte mais 1. Beleza. Como eu vou contar até conte mais 1, se eu percorrer até o meu tamanho, eu vou tentar o último elemento mais 1, só que aí não dá, então tem que ser tamanho menos 1. Beleza? Para não ir fora do meu vetor. Beleza? Vamos imprimir aqui. E aqui, ó, 10, 20, 20, 30, 30, 60, 60, 62, 2, 102. Beleza, vamos lá. 10, 20, 20, 30. Pronto, conseguimos. A gente consegue botar os caras lado a lado, certo? Então, tranquilo, a gente já consegue fazer isso. Qual o próximo passo? Se um for maior que o outro, a gente troca eles de posição. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer assim. If vetor count maior, ou seja, se o cara que está na esquerda for maior que o cara que está na direita, vetor count mais 1. Então a gente vai fazer a troca. Troca de quem? Do cara da esquerda, ou seja, o endereço de vetor count, o endereço de vetor count mais 1. Beleza? E agora a gente nosso objetivo foi aqui comparar eles e trocar eles. Então, se a gente fez tudo correto, o maior elemento vai para o final. No nosso caso aqui, o nosso maior elemento já está no final, né, que é o 102, por coincidência. Então, eu vou colocar mais alguns elementos aqui. Vou colocar 45, 13, 11. E aí vamos ver se ele consegue flutuar esse 102 para o final. Vou colocar para ele imprimir apenas o último elemento. Printf, último, os pontos, %d, barra n, e vou colocar aqui nosso último elemento, que vai ser vetor tamanho menos 1. Beleza. O último, 102. Beleza, então isso funcionou. Só que eu não vou fazer isso só uma vez. Como vocês viram, a gente vai fazer várias rodadas até que a gente consiga chegar no maior elemento. Então, a gente vai pegar aqui e vamos colocar outro for. Beleza? Vamos colocar outro for. Então, a gente vai colocar, faça isso. Faça isso, esse número de vezes, beleza? Qual é o número de vezes que a gente vai fazer? A gente viu que toda vez que a gente for executar, o número de rodadas que a gente vai fazer vai ser sempre n menos 1. Note que a gente aqui vai encerrar na quarta rodada. Cadê? Beleza? Quarta rodada é a rodada final. Beleza? A mesma coisa aqui. Qual é a rodada que a gente termina? Oitava rodada. Quantos elementos a gente tem? 3, 6, 9. Certo? Vai ser sempre tamanho menos 1. Então, a gente vai chamar esse cara aqui de contador 1. E esse aqui de contador 2. Beleza? E agora eu vou imprimir meu array. Vamos ver se a gente conseguiu ordenar nosso array. For count, int count, né? Int count igual a 0, enquanto count for menor que tamanho, count mais.
printf %t, vamos colocar do mesmo jeito que estava antes, pos igual e elemento igual %d, vírgula. Pos vai ser o cont e o elemento vai ser vetor de cont. Executei e vamos colocar um contrabarrinho aqui, senão fica difícil de ler. Beleza? Pronto, conseguimos ordenar 2, 10, 11, 13, 20, 30, 45, 60, 102. Beleza? A gente conseguiu ordenar. Só que aqui a gente está fazendo mais comparações que precisa. Por quê? Porque conforme a gente tinha falado, quando eu acho o último elemento, eu não preciso mais na próxima rodada ir até o último elemento. Eu só vou até o penúltimo. Quando achei o penúltimo, só até o antepenúltimo. Então a gente tem que fazer essa correção. No caso, como é que a gente faz essa correção aqui? Beleza? A gente aqui vai ter que executar tamanho menos uma vezes, mas no de dentro a gente não precisa fazer tamanho menos uma vez. A gente pode fazer ele somente até o limite, que seria nosso cont 1. Beleza? Que seria nosso cont 1. E aí eu acho que já vai dar certo. Deixa eu ver. Se for a primeira vez... Não, não vai dar certo não. Tem que ser tamanho menos o cont 1 menos 1. Aí você diz assim, por que, professor? Essa expressão, né? Beleza, porque o tamanho aqui, gente, certo? É fixo, né? Então, no caso aqui da gente tem 3, 6, 9. Beleza? Então, o tamanho vai ser 8. Vai ser sempre o número de comparações menos a rodada que eu tô, certo? Então, aqui é a rodada. Vamos começar dando nome aos bois. Rodada. E aqui menos a rodada, menos 1, certo? Beleza? E aqui o cont 2 é o quê? É a comparação que eu estou fazendo. Então vamos chamar de comparação. Certo? Comparação. Pronto, isso facilita vocês verem. A gente vai executar o tamanho do array menos 1 rodadas, que é esse primeiro for, beleza? E vai executar o número de comparações, vai ser o seguinte, ó. Por exemplo, aqui a gente fez quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 7, 8, beleza? Ou seja, foi tamanho menos 1. Só que na próxima rodada, eu não preciso mais olhar o último elemento. Então eu só vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, vai ser o meu tamanho menos a rodada, certo? Menos 1, que seria para corrigir porque a gente começa a contar de 0. Beleza? Então por isso que isso aqui é só uma otimização. Como vocês viram, ele funciona, ordena o array. Mas aqui esse menos rodada é porque eu não preciso olhar esses... Eu não preciso olhar essa parte em azul, porque aí ela já está ordenada, entendeu? Então é redundante ficar. Não preciso ficar comparando 13 com 14, com 23, 25. Essa parte já está ok. Eu só preciso ordenar esse resto aqui. Então quando a gente faz essa limitação aqui, é para filtrar essa parte em azul, para não ficar fazendo essa comparação. Vamos ver se deu certo? 2, 10, 11, 13, 20, 30, 45, 60. Deu certo. Vou provar para vocês que funciona. Vou inverter aqui o 20 e o 10. E ele vai continuar funcionando. 2, 10, 11, 13, 20, 30, 45, 60, 102. Beleza, gente. Esse aqui é o algoritmo Bubble Sort. Beleza? Para quem quiser tirar um screenshot, tem... Tanto pode tirar aqui, quanto eu posso mostrar aqui no slide também. Beleza? Aqui no slide. Acho que a versão que a gente escreveu ficou até mais clara do que essa aqui. Mas a ideia é essa, então... Beleza, eu tenho uma função de troca
que vai trocar duas posições dentro do meu vetor, certo? E eu vou percorrer o meu array tamanho menos 1 vezes, certo? Comparando os pares para estabelecer o maior valor, depois o segundo maior, depois o terceiro maior, depois o quarto maior, depois o quinto maior, depois o sexto maior, depois o sétimo maior, depois o oitavo, depois o nono. Beleza? Para tamanho menos 1 vezes. Dessa forma eu consigo ordenar meu array. Note que o Bubble Sort ele vem de uma ideia simples, que é de flutuar os maiores valores para o final, mas ele é um algoritmo bem bacana que consegue ordenar nosso array, certo? Beleza, gente. O Bubble Sort é o único algoritmo de ordenação? Não, gente. Não, existem outros. Certo? Aqui alguns. Tem uns que são chamados de métodos simples, que seria o Insertion Source, o Selection Source, o Bubble Sort, que a gente viu agora, o Comb Sort e o Bubble Sort. E os métodos sofisticados, que é o Merge Sort, Heap Sort, Shell Sort, Radix Sort, Gnome Sort, Count Sort, Bucket Sort, Cocktail Sort, Team Sort e Quick Sort, certo? Sendo que desses aqui, os mais populares seriam o Team Sort e o Quick Sort, beleza? Na próxima aula a gente vai conhecer esse cara, que é um método um pouquinho mais avançado, é um algoritmo um pouquinho mais rápido, um pouquinho não, estou sendo modesto, muito mais rápido que o Bubble Sort. Então, beleza. Então, até a próxima aula, certo? Coloquem suas dúvidas aí, quem teve, mas a ideia desse algoritmo é simples. Vamos repassar só mais uma vez para vocês fixar bem. Qual é a ideia do Bubble Sort? Eu pego o maior valor, vai para a última posição. O segundo maior para a segunda posição. Aqui a penúltima posição. O terceiro maior para a antepenúltima. Assim por diante. Note que se eu coloco o maior valor aqui na última posição, o segundo maior valor na penúltima posição, o terceiro maior valor na antepenúltima posição, beleza? O quarto maior valor aqui na posição 1 e o menor valor aqui na posição 0, esse cara fica ordenado. Então isso é Bubble Sort. E a cada rodada é para a gente colocar um cara na posição correta. A primeira rodada é encontrar o maior valor. A segunda rodada, o segundo maior valor. Terceira rodada, o terceiro maior valor. E assim por diante. Então, primeira rodada, compara os caras 2 a 2 até encontrar o maior valor. Parei 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2, encontrei o maior, está na posição correta. Beleza? Vamos encontrar o segundo maior. 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2, beleza? Vamos lá, encontrei o segundo maior valor. Vamos lá, comecei de novo. E note que eu só preciso olhar as posições que ainda não foram ordenadas. Então, continuo olhando aqui. Encontrei o terceiro maior. Depois o que? Só resta um par para comparar. Comparei. E aí meu array está ordenado. Beleza? Aqui o código. Beleza? Aqui a gente vai fazer tamanho menos 1 rodadas. Certo? E para cada rodada a gente vai comparar os pares para encontrar o maior valor daquela rodada. Beleza? E aí ele vai para a posição correta dele. Então a gente vai flutuando os maiores valores até o final. Vamos ver rodada a rodada? É um exercício bem interessante a gente olhar ele rodada a rodada. Desculpe, gente, se eu estou me delongando demais, mas é a minha preocupação para que vocês consigam compreender bem direitinho aqui o Bubble Sort. Beleza? Então a gente vai imprimir agora o array. Vamos criar até uma função aqui que chama imprimir array. Vou chamar aqui void imprime array. Beleza? E aqui ele vai receber um apontador que vai ser o início do array. Então, vou chamar isso aqui de vetor. Note que isso aqui seria o mesmo que eu escrever isso, né? Se vocês quiserem fazer, mas eu pessoalmente gosto dessa notação aqui com asterisco. Vetor. E aí a gente vai colocar aqui for tamanho, vai ter que receber também o tamanho. Então vai ser int tamanho. Beleza, então a gente vai colocar aqui para ele
imprimir o array. Aqui vai ser nosso vetor. E aqui o tamanho dele. Beleza. Então, aqui ficou meio ruim da gente ler. Vamos melhorar um pouquinho mais aqui. Então a gente vai ter que... A gente só vai querer imprimir o elemento. E a gente vai colocar um espaço em branco para o elemento do lado. E no final a gente vai colocar para ele pular uma linha. F. Cadê isso? Finalmente. Beleza, gente. Então a gente vai ter aqui, ó. Na nossa rodada aqui, que a gente fez, que ele imprimiu o array, aí ele colocou 10, 20, 30, 60, 2, 102, 45, 13 e 11. Beleza? Aqui a gente cometeu um erro. No caso eu, né? Eu coloquei aqui para imprimir só quando compara, mas está errado, para imprimir sempre. Então vamos colocar aqui. Beleza. Então ele começou as execuções aqui e ele vai flutuando até colocar o 102 aqui no final. Depois o 60, depois o 45. Nota aqui como vai fazendo a flutuação dos dados, ó. Beleza? Vamos imprimir a cada rodada para vocês verem a diferença. Cada rodada. Primeiro a gente estabeleceu 102, depois 60, 102, depois 45, 60, 102, 30, 45, 60, 102, 20, 30, 45, 60, 102, 13, 20, 40, 45, 60, 102, 11, 13, 20, 30, 45, 60, 102, até chegar em 10, 11, 13, 20, 30, 45, 60, 102, que aí nos dá o nosso array ordenado. Beleza? Então, coloquei o primeiro maior, depois o segundo e primeiro maior, depois o terceiro, segundo e primeiro maior, assim por diante. Note aqui que, vamos dizer assim, faz um corte aqui no meio que vocês vão ver a diferença. Aqui são os caras não ordenados ainda. Beleza? Aí eles vão diminuindo, que é os caras que a gente vai comparando. E aqui os caras ordenados vão aumentando, ó. Vão aumentando, 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 aumentando até tomar de conta. Beleza? Então, é isso aí, o BubbleSort, viu como é uma coisa simples, mas muito bacana. Beleza? Vamos botar de novo o imprime aqui na rodada. Para separar as rodadas, eu vou colocar aqui o número dela. Então, eu vou colocar aqui printf %d e a gente vai colocar assim, rodada, 2 pontos, e aqui o número da rodada. E beleza, colocar aqui um Ctrl+N, se a gente consegue separar. Pronto, aqui fica melhor para a gente enxergar, ó. A gente sabe que o maior número é 102. Só que ele vai começar as comparações. 10 com 20, 20 com 30, 30 com 60, 2 com 60, 60 com 102, até ele flutuar o 102, ó, que estava aqui para a última posição. Na outra rodada, o 102 está aqui no final. Qual é o objetivo? Estabelecer a segunda maior posição, que é o 60. E aí ele vai flutuando o 60, ó, o 60 vai flutuando até a posição correta dele. Na outra rodada, ele continua e vai flutuando o 45, para a posição correta dele. Na outra rodada, ele vai flutuando o 30, para a posição correta dele. Na outra rodada, vai flutuando o 20 para a posição dele. Até aqui. E note que vai diminuindo o número de comparações que eu vou fazendo. Por isso que a gente faz essa otimização, assim, ó, tamanho menos rodada. O que acontece se eu executar tamanho menos 1?
Ele funciona? Funciona, mas eu sempre vou fazer o mesmo número de comparações, que eu não preciso, porque eu já sei que a parte final do meu array vai ficando, o número de elementos ordenados vai aumentando, então eu posso descontar aqui a rodada. E beleza, e não preciso comparar. Tanto é que na última rodada a gente só faz uma única comparação, porque só resta esse par aqui, que é 2 e 10, para a gente comparar. Beleza? Então vou diminuindo o número de comparações e flutuando os valores para o final. Então, consigo estabelecer o 102 como maior, 60 como segundo maior, 45 como terceiro maior, 30 como o quarto maior, 20 como o quinto maior, 13 como o sexto maior, entendeu? 11 como o sétimo maior e 10 como o oitavo maior e 2, em consequência, é o nono maior, né? Então, beleza, viu? Bubble Sort, legal, né? Beleza, gente. Próxima aula, Quick Sort. Vamos aprender um algoritmo um pouquinho mais rápido que o Bubble Sort. Beleza? O Bubble Sort é muito legal para dados, para poucos dados, mas quando os dados começam a crescer, a gente tem outras alternativas aí. Beleza? Obrigado e até a próxima aula.